Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e atualmente eu sou professor de anatomia e fisiologia da Universidade Estadual da Paraíba. Então, dentro dessa situação, eu resolvi criar esse canal para que eu pudesse compartilhar um pouquinho mais sobre conteúdo científico. E esse canal eu tenho ele desde a minha época da graduação de biologia. Então, eu venho aqui com esse propósito de compartilhar sobre os meus conhecimentos adquiridos dentro da minha graduação. Eu também em uma segunda graduação em odontologia, que é um curso que vem me fazendo com que eu me apaixone cada vez mais, e eu tenho um propósito de compartilhar um pouquinho mais com vocês a respeito disso. Eu acho que eu já gravei alguns vídeos aqui no canal falando a respeito sobre o meu desejo em cursar uma segunda graduação. Então é isso. Nesse vídeo de hoje, eu resolvi falar com vocês a respeito das neoplasias. As neoplasias, elas são ocasionadas por desordens nas nossas células. Então, essas desordens nessas células são ocasionadas por processos mutagênicos nas nossas células. Então, a nossa célula, que tem um material genético, ela tem o seu material genético alterado. Então, consequentemente, essas células, elas fazem um processo de multiplicação celular e elas vão crescendo. Elas não conseguem realizar o seu processo de apoptose. A apoptose, gente, é um processo de morte programada da célula. Então, se essa célula que está com seu material genético danificado não consegue morrer e dentro dessa situação ainda está propagando um erro genético, vai ocasionar um processo de neoplasia. E a partir do momento em que essa célula com material genético errado se divide de maneira exorbitante, ela pode fazer uma infiltração nos nossos tecidos e órgãos, ocasionando um processo de metástase, né? Então, ela consegue se infiltrar, ocasionando um processo de câncer em outros órgãos. Então, basicamente, a gente tem que entender as estruturas da célula. A nossa célula saudável, ela tem um citoplasma, ela tem uma membrana plasmática, ela tem um núcleo. Dentro do núcleo, nós encontramos os nossos genes e ali nós encontramos a memória química da nossa célula, que é chamada de ácido desoxirribonucleico. Essa memória química da nossa célula, ela proporciona a informação sobre a funcionalidade da nossa célula. Se ela é uma célula adiposa, se ela é uma célula muscular, os momentos em que a célula tem que se multiplicar, todas essas informações estão contidas nos nossos genes. A cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, as nossas características físicas. Então, essas informações estão contidas nos nossos genes. Então, a partir do momento em que, por alguma razão, esses genes eles são corrompidos, a nossa célula ela vai fazer a produtividade de maneira errada de algumas proteínas. E aí, ela pode desenvolver em um processo neoplásico. Então, a nossa célula, quando ela vai passar pelo processo de mitose, antes do processo de mitose, que é esse processo de divisão celular, a célula ela passa por um período chamado de interfase. Essa fase de interfase, ela é um período em que existe uma análise, uma varredura, para saber se existe ali uma modificação no material genético da célula. Então, se existem modificações no material genético da célula, o período da interfase, ela vai ocasionar um reparo celular. Ou se não conseguir realizar esse reparo celular, a célula ela é induzida a fazer o processo de apoptose. Então, a gente tem o período da interfase, que a gente vai conseguir fazer uma análise geral se tem algum material genético danificado. Tanto é que é interessante a gente mencionar que a interfase ela é classificada em 3 tipos. A fase G1, que ela normalmente dura 9 horas. A fase S, que é de síntese de material genético, para preparar essa célula a fazer a sua divisão celular. E a fase G2, que essa fase G2 normalmente dura aí umas 4 horas.
Então, a gente tem o fechamento dessa intérfase sendo ocasionada ali por um período de análise, né? Que ali, se ocorrer qualquer tipo de processo neoplásico, de erro do material genético, a célula vai tentar corrigir esse problema ou ela vai tentar induzir a sua morte, através da apoptose. Ou também a gente pode ocasionar num processo neoplásico no momento da divisão celular. Sabe a mitose naquela fase da anáfase, onde os cromossomos são jogados para os polos opostos das células, através das fibras do fuso? Então, a partir desse momento em que as fibras do fuso, elas pegam os centrômeros das cromátides irmãs e jogam para os polos opostos ali, cromátides irmãs a mais ou a menos para os polos opostos daquela célula, ocasiona um processo neoplásico, que a gente chama de aneuploidia, né? Existem ali cromossomos situados de maior concentração numa célula e existem cromossomos situados em uma outra célula em uma menor quantidade. Então, isso é chamado de um processo de aneuploidia, que pode favorecer o surgimento de uma neoplasia. Então, basicamente, resumindo, a gente tem uma célula saudável, que essa célula saudável, ela é acometida por uma mutação genética. Essa mutação genética favorece com que essa célula vá perpetuando informações erradas sobre os aspectos fisiológicos dela. Então, ela vai ali se multiplicando de maneira exacerbada e vai crescendo, até que ela consiga ali se infiltrar nos nossos tecidos e órgãos diferenciados, ocasionando um processo de metástase. Quando o material genético da célula ele é alterado, pode ocasionar na alteração de genes específicos que podem surgir a malignização. No caso, um grupo de genes chamados proto-oncogêneses, quando são ativados, eles podem ser chamados agora de oncogêneses. Oncogêneses. Quando esses proto-oncogêneses, que na sua grande maioria eles vivem inativados, mas por algum fator externo, eles são ativados, aí eles vão ser chamados de oncogêneses, que são esses oncogêneses que vão ser capazes de realizar o processo de malignização. Então, basicamente, esse processo de malignização, ele é ocasionado pela ativação dos proto-oncogêneses, que convertem-se em oncogêneses e aí desenvolvem um processo de neoplasia celular. Então, mediante esse processo de neoplasia celular, nós vamos ter as divisões celulares exacerbadas, o crescimento celular e também um processo de neovascularização, até porque essas células estão se multiplicando por um princípio, que é justamente favorecer o desenvolvimento ali de um tumor. E um tumor precisa de suprimento nutricional, que no caso ele vai precisar de oxigênio e de outros elementos do sangue. Então, para essa situação, a gente precisa formar um novo vaso sanguíneo. Então, o processo de formação de um novo vaso sanguíneo é chamado de neovascularização. Para que ocorra o processo de carcinogênese, a gente tem 3 estágios basais, que é o estágio de iniciação, estágio de promoção e estágio de aceleração. O estágio de iniciação, ele é ocasionado pelos agentes oncoiniciadores. Esses agentes oncoiniciadores são aqueles que vão ter o primeiro contato com uma célula e ali vão ocasionar na alteração do material genético, ou seja, na mutação genética. Com isso, vai haver a ativação dos proto-oncogêneses, formando ali os oncogêneses. A próxima fase é chamada de promoção, desenvolvida pelos agentes oncopromotores. Esses agentes oncopromotores, eles são ali para fazer com que haja a conversão dessa célula, que já houve o seu material genético lesionado, essa célula agora vai ser convertida em uma célula maligna. Só que esse estágio de promoção, ele pode ser revertido.
se esse paciente, ele simplesmente parar com os fatores que estão iniciando o processo de carcinogênese, que foi iniciado na fase anterior. Que no caso pode ser o encerramento do processo do tabagismo, o encerramento de uma dieta carcinogênica e assim sucessivamente. Essa fase de promoção, ela pode ser encerrada, pode ser revertida, porque ela é uma fase gradual e lenta, que vai ter uma durabilidade de anos, meses. Tudo vai depender de organismo para organismo e principalmente do órgão que está sendo afetado, tá? Posteriormente, se esse paciente ainda ficar sendo acometido por esse processo de carcinogênese, tendo contato com o agente que está favorecendo o desenvolvimento da célula maligna, a gente vai se adentrar na próxima fase, que é a fase de aceleração. Essa fase ela é irreversível, ela é caracterizada justamente por esse quadro irreversível, e é nessa situação que o paciente já vai começar a apresentar um quadro clínico, onde dentro dessa situação as células elas estão se multiplicando de maneira super desordenada e desenvolvendo o processo de câncer. É importante mencionar que o nosso corpo ele desenvolve mecanismos para conseguir aí combater esse processo de neoplasia. Então, o sistema imunológico, por exemplo, é um sistema que combate essas células neoplásicas. Então, nós temos um sistema imunológico capaz de fazer reparo do material genético que foi lesionado. Se a gente não conseguir fazer o reparo do material genético lesionado, a gente pode favorecer o desenvolvimento ali de células que realizem a fagocitose, ou até mesmo a produtividade de glicoproteínas que façam o reconhecimento de algum agente antígeno. Então, essas células imunológicas, elas são desenvolvidas e maturadas por alguns órgãos, como o fígado, o baço, o timo, a medula óssea. Então, a partir do momento em que existe toda essa estruturação para a formação dessas células imunológicas, para combater essas células neoplásicas, essas células imunológicas elas são liberadas na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos para que haja ali a defesa do nosso organismo. Então, a partir do momento em que a gente estuda essas células imunológicas, é importante a gente mencionar sobre uma célula em específico, que é os linfócitos do tipo T. Esses linfócitos do tipo T, eles são muito mais efetivos contra o combate a uma célula cancerígena, porque elas vão fazer o reconhecimento para fazer o processo de fagocitose e automaticamente também ativar os macrófagos ativados para realizar também o combate, ou seja, realizar a fagocitose dessas células lesadas. Além do mais, esses linfócitos do tipo T, eles podem fazer o reconhecimento de uma célula que foi acometida por um vírus oncogênico. Então, se existe ali uma célula que está sendo acometida por um vírus, que tem a capacidade de desenvolver ali um fator neoplásico, esses linfócitos do tipo T conseguem realizar a detecção e destruir automaticamente essa célula. Além do mais, esses linfócitos do tipo T, eles secretam substâncias chamadas de linfocinas. Essas linfocinas, elas estimulam ali a produtividade, o desenvolvimento e a maturação de outras células capazes de fazer a destruição dessas células que estão passando por um processo de neoplasia. Tanto é que muitos estudiosos falam sobre as linfocinas, que muitos pacientes oncológicos, na verdade, eles têm problemas na produtividade das linfocinas. E aí, diante das problemáticas da produtividade dessas linfocinas, esse paciente é acometido a passar por um processo neoplásico, pela precarização da produção das linfocinas. Então, dentro dessa ocasião, a gente tem esses fatores imunológicos que combatem ali esse processo neoplásico. Que a gente tem os linfócitos do tipo T, como foi mencionado anteriormente,
Nós também temos as células NK, que são células citotóxicas, que elas vão sair destruindo tudo, e diga-se de passagem, elas são as células que são ali a linha de defesa prioritária. Depois nós vamos ter os anticorpos, que são glicoproteínas, que vão fazer esse reconhecimento do antígeno, e posteriormente os macrófagos ativados, que vão realizar esse processo de fagocitose. Depois que essas células malignas, elas conseguem ali se multiplicar de uma maneira exacerbada, a gente já sabe que um conjunto de células, um aglomerado de células, favorece o desenvolvimento ali de um tumor, né? Então, com a formação de um tumor, a gente tem duas classificações. Um tumor maligno e um tumor benigno. Um tumor maligno, ele é caracterizado por não ter uma cápsula que envolve ele. Então, por essa razão, ele pode conseguir se infiltrar nos tecidos e órgãos de uma maneira muito mais facilitada. Além do mais, um tumor maligno, ele é sim capaz de fazer o processo de metástase. Já um tumor benigno, o seu crescimento é quase nulo, ele cresce de uma maneira muito lenta, ele é encapsulado e não consegue fazer o processo de metástase, ou seja, ele não é infiltrativo, ele não consegue se infiltrar em nenhum outro órgão. E aí, diante dessa situação, nós temos as células neoplásicas que se originam através dos folhetos embrionários. Então, nós temos as neoplasias, que são formadas a partir dos folhetos embrionários. Temos a primeira classificação, que é chamada de simples, depois mistos e bifásicos. Os tumores simples, eles são desenvolvidos a partir de um único folheto germinativo, ou seja, a partir de um único folheto embrionário, podendo ser benigno, maligno e assim por diante. Já os mistos, eles são neoplasias, né? Células neoplásicas que são desenvolvidas por 2 ou 3 folhetos embrionários. Já os tumores bifásicos são tumores que estimulam a produção de produtos neoplásicos através de células saudáveis. Então, gente, infelizmente, atualmente no Brasil, a dificuldade para desenvolvimento da cura dos processos cancerígenos ainda é um grande problema, porque os medicamentos são muito caros e muitas das vezes, para conseguir os medicamentos que realizem um tratamento contra um câncer, ainda é muito dificultoso, principalmente por via medicamentosa. Além do mais, é necessário ali realizar vários exames, ter uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, de médicos, de cirurgiões dentistas, uma equipe multidisciplinar também com psicólogos para favorecer uma vida mais saudável para esse paciente oncológico. Infelizmente, nos dias atuais é um grande dilema ainda, os tumores, os cânceres, porque muitos deles ainda não têm cura e quando nós recebemos o diagnóstico de um processo cancerígeno ou de um tumor, muitas das vezes eles já se encontram num estágio mais avançado e aí fica muito mais dificultoso esse processo de cura. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Deixem o seu like, compartilhem aí com seus amigos, deixem aí nos comentários qualquer tipo de comentário que vocês desejam fazer para mim. E é isso. Eu encontro vocês no próximo vídeo.